Poderia um homem, nascido do pó, de um império morto, forjar um continente inteiro à imagem de sua vontade? Em meados do século VIII, a Europa não existia. Havia apenas um mosaico de reinos bárbaros, um cemitério de províncias romanas, onde a memória da ordem e da lei era um sussurro moribundo. A escuridão, uma maré de ferro e ignorância, havia engolido o mundo antigo. Era uma era de reis de cabelos compridos e vidas curtas, onde o poder era medido pelo fio da espada, e a lealdade era uma mercadoria vendida ao maior lance. Neste caldeirão de caos, no coração do reino dos francos, nasceu um menino chamado Carlos. Ninguém poderia imaginar que este filho de um usurpador se tornaria o arquiteto de uma nova era, um fantasma de Roma, vestido com peles de lobo. Sua história não é um conto de fadas, é uma saga escrita com o sangue de centenas de milhares, uma crônica sobre como a ambição de um único homem pode redesenhar o mundo, para o bem ou para o mal. A corte de seu pai, Pepino, o Breve, foi a primeira escola de Carlos, e as lições foram brutais. Pepino, o primeiro rei da dinastia carolíngia, não era de sangue real. Ele era o prefeito do palácio, o poder por trás do trono, que finalmente se cansou de manipular os fantoches merovingios e simplesmente tomou a coroa para si, com a bênção de um papa desesperado por um protetor. Carlos cresceu em um mundo onde a legitimidade era uma ficção e o poder, a única verdade. Ele viu como alianças eram seladas com casamentos e quebradas com veneno. Aprendeu que um exército leal valia mais do que qualquer direito de primogenitura. O palácio era um ninho de víboras, onde irmãos conspiravam contra irmãos e a sombra de um assassino se escondia em cada corredor. Ele não aprendeu a governar com os filósofos de Atenas, mas com os espiões e generais de seu pai. A lei, para ele, não era uma abstração sagrada, mas uma ferramenta, uma arma a ser usada para subjugar seus inimigos e recompensar seus seguidores. Desde a juventude, Carlos era uma força da natureza, alto para a sua época, com uma presença física que impunha respeito antes mesmo de ele desembainhar a espada. Seus olhos, descritos pelos cronistas como vivos e penetrantes, pareciam perscrutar a alma dos homens, avaliando sua força, sua fraqueza, sua utilidade. Ele participou de sua primeira campanha militar ainda adolescente, aprendendo o ofício da guerra não em um mapa, mas na lama e no sangue do campo de batalha. Ele sentiu o peso da cota de malha, o choque do escudo contra o machado, o cheiro de ferro e medo. Cada batalha era uma lição de tática, de logística, de psicologia. Ele descobriu que exércitos não são movidos apenas por ordens, mas por uma crença em seu líder. E ele cultivou essa crença com uma mistura de generosidade para com os leais e uma crueldade aterrorizante para com os traidores. Imperadores romanos construíram muralhas para se proteger dos bárbaros. Carlos Magno construiu um império para que os bárbaros não existissem mais. Quando Pepino morreu, no ano 768, o reino franco foi dividido, segundo o costume, entre seus dois filhos, Carlos e Carlomano. A coexistência foi, desde o início, uma paz armada. Os dois irmãos, diferentes em temperamento e ambição, governavam suas metades do reino com desconfiança mútua. Suas cortes se tornaram centros de intriga, cada um tentando minar o poder do outro. Era uma repetição da velha história franca, um prelúdio para a guerra civil que havia tantas vezes enfraquecido o reino. A história parecia destinada a se repetir, o reino a se fragmentar mais uma vez em uma luta fratricida. Mas o destino, ou talvez um cálculo mais sombrio, tinha outros planos. Uma crise na Aquitânia, uma província rebelde, expôs a profundidade da rixa.
Carlos marchou para esmagar a rebelião. Carlomano, em uma demonstração calculada de não cooperação, recusou-se a ajudar, esperando que seu irmão falhasse. Carlos não falhou. Ele esmagou a revolta sozinho, sua reputação crescendo enquanto a de seu irmão diminuía. A tensão entre os dois reis atingiu o ponto de ebulição. A guerra parecia inevitável. Diplomatas corriam entre as duas cortes, mas suas palavras eram vazias. Espadas estavam sendo afiadas, exércitos reunidos. O reino dos francos prendia a respiração, esperando o choque que o destruiria. E então, no ano 771, a notícia chegou como um raio. Carlomano estava morto. A morte súbita, atribuída a uma hemorragia nasal, foi incrivelmente oportuna. Os apoiadores de Carlomano se dispersaram. Sua esposa e filhos fugiram para a corte dos Lombardos, buscando refúgio. Em questão de dias, sem uma única batalha, Carlos se tornou o único governante de todo o reino franco. Foi um golpe de sorte extraordinário? Ou foi a primeira demonstração da vontade implacável de Carlos, que não permitiria que nada nem ninguém ficasse em seu caminho? Os cronistas da corte foram discretos, mas a pergunta pairava no ar, um fantasma silencioso na sala do trono. Com o poder absoluto em suas mãos, Carlos revelou a verdadeira escala de sua ambição. Ele não estava contente em ser apenas o rei dos francos. Ele se via como algo mais. Um novo Constantino, um defensor da fé cristã e um restaurador da ordem em um mundo que a havia esquecido. Ele olhou para as fronteiras de seu reino e não viu limites, mas desafios. Ao sul, a Itália estava em tumulto. Ao sudoeste, o poder muçulmano na Espanha era uma ameaça constante. E ao norte, do outro lado do Reno, viviam os saxões, um povo pagão orgulhoso que por gerações havia invadido e pilhado as terras francas. Eles eram uma ferida aberta na fronteira do reino. Um desafio direto à sua autoridade e à sua fé. Para os romanos, a Germânia havia sido um pântano selvagem a ser contido. Para Carlos, era a primeira peça de um quebra-cabeça imperial. Uma terra a ser conquistada, convertida e assimilada. A pacificação não era uma opção. A aniquilação cultural, sim. Ele não esperou. No ano 772, apenas um ano após se tornar o único rei, Carlos liderou seu primeiro exército para o coração da Saxônia. Sua campanha não foi uma simples expedição punitiva, foi uma declaração de intenções. Seu alvo não era uma fortaleza, mas uma ideia. Ele marchou para Eresburg e destruiu o Irminsul, um pilar de madeira sagrado, o centro do universo pagão saxão. Foi um ato de guerra total, um ataque não apenas a um povo, mas à sua alma. Para os saxões, foi um sacrilégio que nunca seria perdoado. Para Carlos, foi o primeiro passo em uma missão divina. Ele acreditava, com a certeza fanática de um verdadeiro crente, que estava fazendo a obra de Deus. A questão que ecoa através dos séculos é: o que move um homem disposto a afogar um continente em sangue pela ideia de ordem? É a fé, a ambição ou um medo profundo do caos do qual ele mesmo emergiu? O mundo que Carlos herdou era forjado em traição e violência, um lugar onde a sobrevivência exigia crueldade. Ele se tornou o único rei através da morte suspeita de seu irmão, um evento que o colocou no caminho da grandeza. Mas essa ascensão foi guiada pela mão do destino, ou foi o resultado de um cálculo implacável? Deixe sua opinião nos comentários. A destruição do Irminsul não quebrou os saxões, pelo contrário, uniu-os em um ódio feroz contra o rei franco. O que se seguiu foi uma das guerras mais longas, brutais e implacáveis da Idade Média. Por mais de 30 anos, a Saxônia se tornou um inferno na terra. Ano após ano, com a chegada da primavera,
O exército franco marchava para o norte. Eles queimavam aldeias, destruíam colheitas, massacravam o gado. Era uma política de terra arrasada, projetada para quebrar a vontade de um povo, para matá-lo de fome até a submissão. E quando os guerreiros francos partiam com a chegada do inverno, a resistência saxã emergia das florestas e pântanos, liderada por um homem que se tornaria o arqui-inimigo de Carlos, Widukind. Ele era a personificação do espírito saxão indomável, um mestre da guerrilha, um líder que aparecia onde menos se esperava, atacando guarnições francas, massacrando missionários cristãos e reacendendo a chama da rebelião. Esta não era uma guerra de cavaleiros e honra, era uma guerra de aniquilação. Carlos respondia a cada ataque de Widukind com uma brutalidade ainda maior. Ele via a resistência saxã não como um ato de guerra, mas como uma heresia, uma rebelião contra Deus e contra seu rei ungido. A conversão se tornou uma arma de Estado. Batismos em massa eram realizados sob a mira de espadas. Leis draconianas, conhecidas como a capitular saxônica, foram impostas. Recusar o batismo era punível com a morte. Praticar ritos pagãos era punível com a morte. Violar o jejum da quaresma era punível com a morte. Era um regime de terror religioso, uma tentativa de apagar uma cultura inteira à força. Cada igreja construída sobre as cinzas de um bosque sagrado era um símbolo da nova ordem, uma ordem mantida não pela fé, mas pelo medo. O ponto de inflexão, o ato que mancharia para sempre o legado de Carlos, ocorreu em Verden, no ano 782, após uma grande revolta saxã, na qual uma força franca foi aniquilada. Carlos marchou para o norte com uma fúria gélida. Ele exigiu que os saxões entregassem os líderes da rebelião. Em vez disso, eles entregaram 4.500 de seus próprios guerreiros, talvez na esperança de apaziguar o rei. A esperança deles foi em vão. Carlos, em um ato de terror calculado, ordenou que todos os 4.500 homens fossem decapitados em um único dia nas margens do rio Aller. O rio ficou vermelho de sangue. O massacre de Verden não foi um ato de paixão, mas uma decisão política fria. Foi uma mensagem para os saxões e para o mundo. A resistência era inútil. O preço da desobediência era o extermínio. Você conseguiria cometer tal ato? Sacrificar milhares de vidas para garantir a estabilidade de seu império nascente? Mesmo o horror de Verden não pôs fim à guerra. Widukind, que não estava entre os executados, liderou uma nova e ainda mais desesperada revolta. Por mais 3 anos, a Saxônia ardeu. Batalhas campais foram travadas, com perdas terríveis de ambos os lados. Carlos parecia estar em toda parte ao mesmo tempo, liderando pessoalmente seus exércitos, sua imensa figura na vanguarda, sua determinação de ferro, inspirando seus homens e aterrorizando seus inimigos. Ele era o martelo e a Saxônia era a bigorna. Finalmente, no ano 785, o impensável aconteceu. Widukind, o símbolo da resistência pagã, o inimigo implacável, se rendeu. Exausto pela guerra sem fim, vendo sua terra destruída e seu povo dizimado, ele concordou em ser batizado. O próprio Carlos foi seu padrinho. Foi uma vitória política monumental, a rendição do espírito de um povo. A guerra continuaria em surtos esporádicos por mais quase 2 décadas, mas o golpe decisivo havia sido dado. A conquista da Saxônia foi mais do que uma expansão territorial. Foi o laboratório onde Carlos forjou suas ferramentas de governo imperial. Ele aprendeu que um império não é construído apenas com exércitos, mas também com administradores, padres e leis. Ele dividiu a Saxônia em condados, nomeou condes francos e bispos para governar,
construiu fortalezas e mosteiros como centros de poder e controle. Ele transplantou populações inteiras, movendo saxões para o coração da França e estabelecendo francos em terras saxãs, quebrando as antigas lealdades tribais. Foi um projeto de engenharia social em uma escala nunca antes vista na Europa pós-romana. Ele não estava apenas conquistando um povo, ele estava refazendo-o à sua própria imagem. Para Carlos, a ordem era sinônimo de uniformidade. A brutalidade da campanha saxônica chocou até mesmo alguns de seus contemporâneos. Alcuíno de York, um dos principais conselheiros intelectuais de Carlos, escreveu-lhe cartas cautelosas, sugerindo que a fé deveria ser espalhada pela persuasão, não pela espada. A fé, escreveu ele, é um ato da vontade, não um ato forçado. Mas Carlos, o pragmático, o guerreiro, via as coisas de forma diferente. Para ele, a ordem precedia a fé. Um saxão pagão era um saxão rebelde, um saxão batizado, mesmo que a força era um súdito do império, sujeito às suas leis e aos seus impostos. A teologia poderia vir depois. Primeiro, vinha a obediência. Sua guerra contra a ignorância não seria menos cruel do que sua guerra contra os saxões. O custo da pacificação da Saxônia foi imenso. Dezenas de milhares de vidas perdidas, uma terra devastada, uma cultura brutalmente suprimida. Mas para Carlos, o resultado justificava os meios. A fronteira norte de seu reino estava finalmente segura. A ameaça pagã que atormentava os francos por séculos havia sido neutralizada. Ele havia criado uma zona de proteção, uma marca militar que se estendia até o rio Elba. Ele havia provado que sua vontade era inquebrantável, sua determinação absoluta. Ele era o mestre do norte. Mas enquanto o sangue ainda secava nos campos da Saxônia, um chamado urgente veio do sul, de além dos Alpes. O Papa em Roma, assediado por seus inimigos, os lombardos, implorava pela ajuda do rei guerreiro. Tendo garantido as fronteiras do norte, Carlos Magno agora voltava seu olhar para o sul, para as ricas e antigas cidades do reino lombardo, onde o chamado do próprio Vigário de Cristo o aguardava. Em Pavia, a opulenta capital do reino lombardo, o rei Desidério observava as muralhas de sua cidade. Ele se sentia seguro. Sua filha, Desiderata, havia sido esposa de Carlos, uma aliança política que, embora repudiada pelo rei franco, ainda parecia oferecer alguma proteção. Ele havia subestimado a velocidade e a audácia de seu antigo genro, enquanto Desidério calculava seus movimentos políticos, conspirando para colocar seus próprios candidatos no trono papal e desafiando a autoridade de Roma. Carlos já estava em movimento. O Papa Adriano I, sentindo o laço lombardo se apertar em torno de seu pescoço, enviou mensageiros desesperados através dos Alpes, prometendo apoio espiritual e legitimação divina em troca de salvação militar. Para Carlos, era uma oportunidade que ele não podia recusar. Não era apenas uma chance de salvar o papado, mas de se tornar o mestre da Itália, o herdeiro do antigo coração do Império Romano. A campanha italiana de 773 foi uma obra-prima de estratégia e velocidade, um forte contraste com o atoleiro brutal da Saxônia. Desidério esperava que os francos atacassem pelos desfiladeiros alpinos habituais que ele havia fortificado. Mas Carlos, como Aníbal antes dele, escolheu o caminho inesperado. Ele dividiu seu exército. Enquanto uma força principal distraía os lombardos em um desfiladeiro, Carlos liderou pessoalmente um contingente de elite por uma passagem secundária traiçoeira, guiado por batedores locais. Foi uma marcha forçada, através de picos nevados e terrenos perigosos, uma façanha logística que pegou os lombardos completamente de surpresa.
Quando as tropas de Carlos apareceram de repente na retaguarda do exército de Desidério, o pânico se instalou. A linha de defesa lombarda desmoronou sem uma grande batalha. Desidério, chocado e derrotado, fugiu para se refugiar atrás das muralhas de Pavia. O cerco de Pavia se tornou um duelo de vontades. A cidade era uma das mais bem fortificadas da Itália e Desidério estava determinado a resistir. Mas Carlos era um mestre da guerra de cerco. Seu exército cercou a cidade, cortando todas as linhas de abastecimento. A fome se tornou sua maior arma. Enquanto o cerco se arrastava por meses, Carlos não ficou parado. Ele deixou parte de seu exército para manter Pavia sob pressão e marchou com o restante de suas tropas pela Itália, subjugando outras cidades lombardas. Em um movimento de gênio político e religioso, ele foi a Roma para a Páscoa do ano 774. Foi a primeira vez que um rei franco visitou a Cidade Eterna. Ele foi recebido como um salvador. O Papa Adriano o acolheu nas escadarias da Basílica de São Pedro. Carlos, o rei bárbaro do norte, caminhou pelas ruínas do Fórum, maravilhado com os fantasmas de uma grandeza que ele sonhava em recriar. A visita a Roma selou a aliança entre o papado e os francos, uma parceria que definiria a história da Europa por 1000 anos. Carlos confirmou as doações de terras feitas por seu pai, Pepino, ao papado, estabelecendo a base legal para os estados papais. Em troca, o Papa o reconheceu como o protetor de Roma e da cristandade. Carlos não era mais apenas um rei tribal, ele era um patrício dos romanos, um título com ecos imperiais. Ele estava se envolvendo na política da Península Italiana, não como um invasor estrangeiro, mas como o legítimo suzerano. Enquanto isso, em Pavia, a situação de Desidério se tornava desesperadora. Com a fome e a doença assolando a cidade e sem esperança de reforços, ele finalmente se rendeu em junho de 774. O reino lombardo, que havia governado a Itália por 200 anos, deixou de existir. Carlos foi implacável em sua vitória. Desidério foi enviado para o exílio em um mosteiro franco para viver o resto de seus dias na obscuridade. Carlos, em um gesto de poder sem precedentes, assumiu ele mesmo o título de Rei dos Lombardos. Ele viajou para Monza e foi coroado com a lendária coroa de ferro da Lombardia, um diadema que, segundo a lenda, continha um prego da verdadeira cruz. Ele era agora o senhor de 2 reinos, um governante cujo domínio se estendia do Mar do Norte ao centro da Itália. A conquista da Lombardia foi um divisor de águas. Deu a Carlos uma riqueza imensa, acesso a uma cultura mais sofisticada e, o mais importante, o controle sobre o papado. O Papa agora era seu protegido, e a linha entre proteção e controle era perigosamente tênue. A campanha italiana demonstrou uma faceta diferente de Carlos. Nas florestas da Saxônia, ele era o martelo implacável, esmagando a resistência com força bruta. Na Itália, ele era o jogador de xadrez, usando velocidade, surpresa e diplomacia para superar seus oponentes. Ele entendeu que diferentes teatros de guerra exigiam diferentes estratégias. Ele também aprendeu o poder dos símbolos. Ao se coroar com a coroa de ferro e se declarar patrício dos romanos, ele estava se apropriando da história, se posicionando como o sucessor legítimo, não apenas dos reis lombardos, mas também dos césares romanos. Ele estava construindo uma nova identidade para si mesmo e para seu crescente domínio. A conquista da Itália, no entanto, não trouxe uma paz duradoura. A península permaneceu um vespeiro de intrigas, com duques, lombardos rebeldes, cidades-estado independentes e o sempre presente Império Bizantino no sul, que via a expansão franca com crescente alarme. Carlos
Foi forçado a retornar à Itália várias vezes para esmagar revoltas, mas a base de seu poder estava firmemente estabelecida. Ele havia garantido sua fronteira sul, assim como havia garantido a do norte. Seu reino agora se estendia das florestas pagãs da Germânia às antigas terras do coração do Império Romano. Tendo subjugado os saxões no norte e os lombardos no sul, Carlos voltou sua atenção para uma nova fronteira, uma fronteira de fé e fogo, os Pirineus, a muralha montanhosa que o separava do poderoso e sofisticado Emirado de Córdoba. A incursão de Carlos na Espanha em 778 foi um raro exemplo de excesso de confiança e erro de cálculo em sua carreira. Atraído por promessas de uma aliança fácil de governantes muçulmanos dissidentes do norte da Espanha, que se rebelaram contra o emir de Córdoba, Abderramão I, Carlos viu uma oportunidade de expandir sua influência, criar uma zona de proteção ao sul dos Pirineus e, ao mesmo tempo, desferir um golpe contra o Islã em nome da cristandade. Era uma combinação irresistível de ambição geopolítica e zelo religioso. Ele reuniu um dos maiores exércitos que já comandara e, como fizera nos Alpes, dividiu-o em duas colunas para atravessar os Pirineus, esperando uma campanha rápida e vitoriosa. O início da campanha pareceu promissor. Cidades como Pamplona e Barcelona caíram diante do avanço franco. Mas a peça central do plano, a grande cidade de Zaragoza, recusou-se a se render. O governador local, que havia prometido abrir os portões a Carlos, mudou de ideia, percebendo que trocar um mestre em Córdoba por um mestre em Aachen não era um bom negócio. Carlos se viu atolado em um cerco difícil, em território hostil, com linhas de abastecimento perigosamente estendidas. Para piorar a situação, notícias preocupantes chegaram do norte. Os saxões, aproveitando sua ausência, haviam se revoltado mais uma vez, ameaçando todo o trabalho de anos de guerra. Confrontado com um cerco sem sucesso à sua frente e uma rebelião em grande escala nas suas costas, Carlos tomou a amarga decisão de recuar. A grande invasão da Espanha estava terminando não com um estrondo, mas com um gemido. Foi durante a retirada, enquanto o exército franco atravessava as passagens estreitas dos Pirineus, que o desastre aconteceu. A retaguarda do exército, carregada com o saque da campanha e comandada por alguns dos melhores guerreiros de Carlos, incluindo o conde Rolando, prefeito da Marca da Bretanha, ficou para trás do corpo principal. Na passagem de Roncesvalles, um desfiladeiro apertado e arborizado, eles foram emboscados. Os atacantes não eram sarracenos, como a lenda posterior contaria, mas bascos locais, um povo cristão ferozmente independente, enfurecido pela destruição de suas muralhas em Pamplona pelo exército de Carlos durante a marcha de ida. Conhecendo o terreno perfeitamente, os bascos choveram pedras e dardos sobre a coluna franca de cima antes de descerem para o massacre. A batalha, ou melhor, o massacre, foi um caos. Apanhados de surpresa em um terreno desfavorável, os cavaleiros francos, pesadamente armados, eram alvos fáceis. Eles lutaram com o desespero de homens encurralados, mas a batalha estava perdida antes de começar. Toda a retaguarda foi aniquilada. Rolando, o senescal Anselmo e muitos outros nobres francos foram mortos. Quando Carlos, alertado pelo som distante das trompas, se virou para ajudar, já era tarde demais. Os atacantes bascos, leves e ágeis, haviam desaparecido nas montanhas com seu saque, deixando para trás apenas os corpos mutilados da elite do exército franco. Para Carlos, foi uma derrota humilhante e uma tragédia pessoal. Ele havia perdido amigos leais e guerreiros insubstituíveis por causa de um erro de cálculo. O desastre de Roncesvalles
Foi uma ferida tão profunda no orgulho franco que os cronistas oficiais de Carlos, como Eginhardo, mal o mencionam. Em seus relatos, a campanha espanhola é ofuscada, seus resultados minimizados. Eles não podiam admitir um fracasso tão categórico. Mas a história tem uma maneira de transformar a derrota em mito. A memória da batalha desesperada na passagem não desapareceu. Ela foi para o subterrâneo, transmitida por gerações de cantores e poetas. Séculos depois, a emboscada dos bascos havia se transformado em uma batalha épica contra um exército sarraceno de centenas de milhares. Rolando, o nobre morto, tornou-se o herói arquetípico do cavalheirismo cristão, soprando sua trompa, olifante, com tanta força para alertar Carlos que suas têmporas explodiram. A canção de Rolando, a maior epopeia da Idade Média, nasceu do sangue e da vergonha de Roncesvalles. A propaganda, mesmo que não intencional, transformou a derrota militar em um triunfo cultural eterno. A campanha espanhola foi um lembrete sóbrio para Carlos dos limites de seu poder. Ela o ensinou que a conquista não era inevitável e que o mundo era mais complexo do que ele imaginava. Ele, finalmente, estabeleceu uma zona de proteção ao sul dos Pirineus, a Marca Hispânica, mas foi um processo longo e árduo, alcançado através de anos de pequenas guerras de fronteira, não de uma única invasão grandiosa. A sombra de Roncesvalles o acompanharia, um lembrete de que mesmo os maiores reis não são imunes ao fracasso. O fracasso, no entanto, pode ser um professor mais eficaz do que a vitória. Carlos aprendeu a lição. Ele se tornou mais cauteloso, mais deliberado. Ele havia sido testado pelo fogo no norte, pela estratégia no sul e pelo fracasso no oeste. Agora, um drama de poder sem precedentes se desenrolava em Roma, um drama que o chamaria de volta à Itália e o levaria ao auge de seu poder, um momento que mudaria para sempre o destino da Europa. A história, muitas vezes, transforma derrotas embaraçosas em lendas heróicas. A catástrofe de Roncesvalles tornou-se a gloriosa canção de Rolando. Em nossa própria era, qual você acredita que molda mais a consciência pública? A verdade nua e crua dos fatos ou o poder de um mito bem contado? Deixe-nos saber sua escolha nos comentários. O final do século VIII viu Roma mergulhada em um caos que rivalizava com os piores dias do Império caído. O papado, longe de ser uma instituição espiritual serena, era um ninho de cobras de facções aristocráticas em guerra, cada uma lutando pelo controle do trono de São Pedro. No ano 799, o Papa Leão III, um homem de origem humilde, tornou-se a vítima dessa brutalidade. Durante uma procissão, ele foi atacado por uma multidão liderada por parentes de seu predecessor. Eles o arrastaram de seu cavalo, tentaram arrancar seus olhos e cortar sua língua, e o deixaram sangrando na rua. Foi um ato de violência chocante, um ataque não apenas a um homem, mas ao próprio vigário de Cristo. Leão, milagrosamente, ou com a ajuda de apoiadores leais, conseguiu escapar. Cego e mutilado, ele fugiu de Roma e fez a única coisa que podia. Procurou o único homem na Europa com poder suficiente para restaurá-lo e punir seus inimigos. Ele viajou para o norte, para a corte de Carlos, em Paderborn. A chegada do Papa fugitivo à Saxônia foi um momento de drama político sem precedentes. O senhor da guerra bárbaro e o líder espiritual da cristandade ocidental se encontraram em uma fortaleza recém-conquistada em terras pagãs. Para os inimigos de Leão, ele era um perjuro e um adúltero indigno de seu cargo. Para seus apoiadores, ele era uma vítima inocente. Carlos se viu na posição de árbitro final. Era um poder que nenhum rei bárbaro jamais possuíra. Ele ouviu ambos os lados, mas sua decisão já estava, em grande parte, tomada.
Apoiar Leão significava reafirmar seu papel como protetor da Igreja, um papel que ele e seu pai haviam cultivado cuidadosamente. Abandoná-lo seria mergulhar Roma em uma anarquia ainda mais profunda e enfraquecer sua própria posição. Ele enviou Leão de volta a Roma sob a proteção de uma escolta franca e anunciou que ele mesmo o seguiria para julgar o assunto. No outono do ano 800, Carlos Magno entrou em Roma. Não foi como sua primeira visita, como um peregrino e libertador. Desta vez, ele veio como um juiz e um mestre. Uma assembleia de bispos e nobres foi convocada, mas ninguém se atreveu a julgar o Papa. Em vez disso, Leão III fez um juramento público de purificação, declarando sua inocência das acusações contra ele. Os conspiradores foram condenados à morte, uma sentença que Carlos, em um gesto de misericórdia calculada, comutou para o exílio. A ordem foi restaurada. Carlos era o senhor indiscutível de Roma. O que aconteceu a seguir, na manhã de Natal do ano 800, na antiga Basílica de São Pedro, é um dos eventos mais debatidos da história. Durante a missa, enquanto Carlos se ajoelhava para orar, o Papa Leão III pegou uma coroa de ouro e a colocou em sua cabeça. A congregação, sem dúvida instruída, aclamou-o por 3 vezes. A Carlos Augusto, coroado por Deus, o grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. O Império Romano Ocidental, morto e enterrado por mais de 300 anos, renasceu naquele momento, ou assim parecia. O próprio Carlos, segundo seu biógrafo Eginhardo, ficou chocado e irritado, afirmando que, se soubesse das intenções do Papa, nunca teria entrado na igreja naquele dia. Foi uma modéstia genuína ou foi um teatro político soberbo? É difícil acreditar que um mestre do planejamento como Carlos tenha sido pego completamente de surpresa. Mais provavelmente, ele desejava o título, mas não a maneira como foi concedido. Ao ser coroado pelo Papa, criava-se a perigosa implicação de que o poder imperial era um dom da Igreja, um dom que poderia, teoricamente, ser retirado. Carlos teria preferido tomar a coroa por direito de conquista, como um imperador romano, não recebê-la como um filho obediente da Igreja. Independentemente dos sentimentos de Carlos, o ato estava feito. O mundo havia mudado. Um rei franco, cujos avós eram nobres bárbaros, era agora o sucessor dos Césares. A coroação foi uma obra-prima de propaganda política para ambos os homens. Para o Papa Leão, elevou seu status de um bispo de Roma assediado a um criador de imperadores, colocando-o em pé de igualdade espiritual com o patriarca de Constantinopla. Para Carlos, deu-lhe a legitimidade universal que ele desejava. Ele não era mais apenas rei dos francos e lombardos, ele era o imperador romano, o governante de um império cristão unificado, uma nova superpotência que poderia enfrentar o Império Bizantino no Oriente e o Califado Abássida em Bagdá em termos iguais. A reação em outros lugares foi previsivelmente furiosa. Em Constantinopla, a imperatriz Irene, que se autodenominava Basileus, imperador, não Basilissa, imperatriz, via Carlos como um usurpador ridículo. Para os bizantinos, eles eram os únicos e verdadeiros herdeiros de Roma. A ideia de um bárbaro analfabeto, usando o título imperial, era um insulto e uma farsa. A coroação abriu um cisma político e cultural entre o Oriente Grego e o Ocidente Latino, que nunca mais seria curado. Anos de negociações diplomáticas tensas se seguiram, com Carlos tentando obter o reconhecimento de seu título. Foi um lembrete de que declarar um império é uma coisa, fazê-lo ser aceito é outra completamente diferente. No entanto, para os povos da Europa Ocidental,
A coroação foi um evento de significado sísmico. Parecia que a maré da história estava finalmente virando. Depois de séculos de decadência, fragmentação e invasão, a ordem estava sendo restaurada. A ideia de uma república cristiana, uma comunidade cristã unificada sob um imperador e um papa, parecia estar se tornando realidade. Carlos Magno, o guerreiro implacável, havia alcançado o auge do poder. Ele havia conquistado reinos, subjugado povos, e agora usava a coroa mais prestigiosa do mundo ocidental. Mas ele, mais do que ninguém, entendia que um império não pode ser mantido apenas pela espada e por uma coroa de ouro. Precisava de um alicerce mais profundo. Precisava de uma alma, de uma identidade cultural. Tendo construído o corpo de seu império com ferro, ele agora se voltaria para a tarefa de forjar sua mente com pergaminho e tinta. Carlos Magno, o imperador recém-coroado, olhou para seu vasto domínio e viu um problema fundamental. Seu império era um mosaico de povos diferentes: francos, lombardos, saxões, bávaros, aquitanos, cada um com suas próprias leis, costumes e dialetos. A única coisa que os unia era a espada de seu imperador e uma vaga adesão à fé cristã. Mas até mesmo essa fé era um caos. O latim, a língua da igreja e da administração, estava tão corrompido que os padres em diferentes partes do império mal conseguiam se entender. Os textos sagrados estavam repletos de erros de cópia, levando à confusão teológica e práticas heréticas. Como se pode governar um império cristão se ninguém concorda sobre o que o cristianismo realmente é? Carlos percebeu que a força militar não era suficiente. Para que seu império sobrevivesse, ele precisava de uma revolução cultural. Ele, um homem que mal sabia escrever o próprio nome e só aprendeu a ler na idade adulta, tornou-se o patrono improvável de um dos mais significativos renascimentos intelectuais da história. O Renascimento carolíngio não foi um florescimento espontâneo das artes, como o Renascimento italiano, séculos depois. Foi um projeto de Estado deliberado, impulsionado pela necessidade prática de governar. Carlos precisava de administradores alfabetizados para dirigir seu império, de padres educados para unificar sua igreja e de leis padronizadas para governar seus súditos. A ignorância não era apenas uma falha moral, era uma ameaça à segurança do Estado. Ele travou uma guerra contra o analfabetismo com a mesma ferocidade com que travou a guerra contra os saxões. Para liderar essa guerra, ele recrutou um exército, não de soldados, mas de eruditos. De toda a Europa, ele atraiu as mentes mais brilhantes para sua corte em Aachen. O mais importante deles foi Alcuino de York, um monge anglo-saxão, o maior estudioso de sua época. Alcuino se tornou o ministro da Educação de Carlos. Juntos, eles embarcaram em um programa ambicioso para reformar a educação, a escrita e a vida religiosa do império. A primeira ordem do dia era a educação do clero. Decretos foram emitidos, ordenando que catedrais e mosteiros estabelecessem escolas para ensinar leitura, escrita, aritmética e canto. O objetivo era criar um clero que pudesse ler a Bíblia corretamente, celebrar a missa de maneira uniforme e administrar os sacramentos de forma eficaz. Era um retorno aos fundamentos. Um dos legados mais duradouros e visíveis dessa revolução foi a reforma da escrita. Os escribas da época usavam uma variedade de caligrafias locais que eram confusas e difíceis de ler. Nos scriptoria, as oficinas de cópia dos mosteiros carolíngios, sob a direção de Alcuino, uma nova escrita foi desenvolvida. Era clara, elegante e fácil de ler. Conhecida como minúscula carolíngia, ela introduziu o conceito de letras maiúsculas para títulos e inícios de frases
e letras minúsculas para o corpo do texto, bem como o uso de espaçamento entre as palavras. A maioria das letras minúsculas que usamos hoje em dia em fontes de livros e computadores são descendentes diretas da minúscula carolíngia. Foi uma inovação que tornou os livros mais fáceis de ler e copiar, acelerando a disseminação do conhecimento por todo o império. A próxima tarefa era criar uma biblioteca. Carlos e seus estudiosos lançaram uma busca frenética por livros em toda a Europa. Monges foram enviados a mosteiros na Itália, Irlanda e em outros lugares para encontrar e copiar textos antigos, tanto pagãos quanto cristãos, que haviam sobrevivido aos séculos de caos. Obras de Virgílio, Cícero, Ovídio, bem como os escritos dos padres da Igreja, foram meticulosamente copiadas nos novos scriptoria, na nova e clara caligrafia. Estima-se que mais de 90% de todas as obras latinas clássicas que sobreviveram até hoje o fizeram através de cópias carolíngias. Sem esse esforço monumental, grande parte do legado literário e filosófico de Roma teria sido perdida para sempre. Carlos Magno, o rei guerreiro, tornou-se o salvador da cultura clássica. A capital do império, Aachen, transformou-se em uma nova Atenas. Carlos construiu um magnífico complexo palaciano, incluindo a Capela Palatina, uma obra-prima da arquitetura carolíngia inspirada em igrejas de Roma e Ravenna. Era uma declaração em pedra e mármore do renascimento da glória imperial. A corte se tornou um centro de debate intelectual, poesia e aprendizado. Carlos, com uma curiosidade insaciável, participava ativamente. Ele estudava astronomia, retórica e dialética. Tentava aprender a escrever, mantendo tábuas de cera sob o travesseiro para praticar à noite, embora nunca tenha dominado totalmente a arte. Ele não era um intelectual, mas era o maior catalisador do intelecto de sua era. Este renascimento não se limitou à elite da corte. As reformas tiveram um impacto profundo em todo o império. Uma versão padronizada da Bíblia Latina, a Vulgata, foi produzida e distribuída. Coleções de sermões foram compiladas para ajudar padres semi-analfabetos a pregar. A lei foi codificada e escrita. A administração do império se tornou mais eficiente, baseada em documentos escritos em vez de apenas na palavra falada. O que Carlos criou foi a infraestrutura cultural de uma civilização. Ele deu a seu império uma linguagem escrita comum, uma religião comum e um corpo de conhecimento comum. Ele estava tentando criar europeus, mesmo que eles ainda se considerassem francos, bávaros ou lombardos. O império de Carlos acabaria por desmoronar, mas esta base cultural que ele construiu sobreviveria, tornando-se o alicerce sobre o qual a civilização europeia medieval seria construída. A Revolução do Pergaminho foi, a longo prazo, mais duradoura do que qualquer uma de suas conquistas militares. Mas enquanto construía este magnífico edifício de cultura e ordem, rachaduras começavam a aparecer em sua própria fundação, não de inimigos externos, mas de dentro de sua própria casa. Governar um império que se estendia do Atlântico ao Danúbio era uma tarefa hercúlea. Carlos Magno estava perpetuamente em movimento, viajando incansavelmente por seus domínios, um imperador itinerante, cuja presença pessoal era o principal instrumento de governo. Mas o império era grande demais, os perigos numerosos demais. Enquanto ele estava ocupado lutando contra os saxões no norte, um duque se rebelava na Baviera. Enquanto ele pacificava a Itália, uma conspiração era tramada em seu próprio palácio. A estrutura do império, mantida unida pela força de sua personalidade, começou a mostrar sinais de tensão. Os inimigos mais perigosos
não eram os exércitos nos campos de batalha distantes, mas os homens que sussurravam nos corredores de seu próprio palácio, muitos dos quais compartilhavam seu próprio sangue. A majestade imperial era uma fachada dourada que mal escondia a escuridão das intrigas palacianas. A primeira grande conspiração veio de um lugar inesperado. Seu próprio filho primogênito. Pepino, o corcunda, era filho de Carlos com sua primeira concubina, Imiltrude. Nascido antes do casamento de Carlos com a nobre Hildegarda, a mãe de seus herdeiros legítimos, Pepino se viu marginalizado. Sua deformidade física o tornava, aos olhos de muitos, inadequado para governar, e o nascimento de seus meio-irmãos o empurrou para a sombra. Em 792, um grupo de nobres francos descontentes, sentindo-se excluídos do poder pelo círculo íntimo do imperador, viu em Pepino a figura de proa perfeita para sua rebelião. O plano era simples e brutal: assassinar Carlos e sua família legítima e colocar Pepino no trono. A conspiração foi descoberta no último minuto, graças à confissão de um dos conspiradores. A resposta de Carlos foi rápida e impiedosa. Os nobres foram caçados, julgados e executados. Mas o que fazer com seu próprio filho? A execução era impensável. Em vez disso, Carlos o condenou a uma morte em vida. Pepino, o corcunda, teve sua cabeça raspada e foi enviado para um mosteiro para passar o resto de seus dias em oração e obscuridade. Um príncipe que quase se tornou rei, agora prisioneiro de Deus e de seu pai. Foi um ato de crueldade calculada, uma demonstração de que nem mesmo os laços de sangue protegeriam um traidor. O imperador que construiu um império não conseguia controlar sua própria família. A jaula dourada da realeza estava se tornando, para seus próprios parentes, uma prisão literal. Os dramas familiares de Carlos eram tão épicos quanto suas campanhas militares. Ele teve várias esposas e concubinas e um número prodigioso de filhos, talvez até 20. Sua corte era um ambiente superaquecido de ambições concorrentes. Ele amava profundamente seus filhos, especialmente suas filhas, a quem ele se recusava a deixar casar, mantendo-as em sua corte, talvez por afeto, talvez para evitar que genros ambiciosos se tornassem uma ameaça política. Mas seus filhos homens, Carlos, o jovem, Pepino da Itália e Luís, foram criados como reis guerreiros, cada um recebendo um reino para governar sob a autoridade de seu pai. Era uma tentativa de preparar a sucessão e administrar o vasto império, mas ao mesmo tempo plantou as sementes de uma futura rivalidade. Enquanto seus filhos governavam seus sub-reinos, a paranoia na corte central em Aachen crescia. Carlos confiava em um pequeno círculo de conselheiros, mas sempre havia o medo de traição. Expurgos e execuções de nobres desleais se tornaram mais comuns. O fardo de manter o Império unido pesava sobre ele. As campanhas militares continuavam. Contra os ávaros no leste, uma tribo nômade, com um tesouro lendário que foi capturado e usado para financiar o renascimento carolíngio. Contra os eslavos ao longo do Elba, e contínuas operações de pacificação na Mutulcitpo, Saxônia e na Itália. O Império nunca esteve verdadeiramente em paz. Era um estado de guerra permanente, exigindo a vigilância constante do imperador. As conspirações e os problemas familiares revelaram a fraqueza fundamental do Estado carolíngio. Não era um império de instituições, mas um império de personalidade. Sua unidade dependia da lealdade pessoal dos grandes nobres a Carlos, uma lealdade garantida por doações de terras, pelo sucesso na guerra e pelo medo de sua ira. Quando Carlos se fosse, o que manteria esses homens ambiciosos e poderosos unidos? Ele mesmo parecia ciente do problema.
Ele tentou criar uma administração mais formal, enviando seus missi dominici, ou enviados do senhor em pares, um bispo e um conde, para viajar pelo império, verificar os administradores locais e garantir que seus decretos fossem cumpridos. Foi uma tentativa de criar um governo centralizado, mas era uma batalha constante contra as forças centrífugas do localismo e da ambição pessoal. A tragédia de Carlos Magno é a tragédia de todos os grandes construtores de impérios. Ele conseguiu impor a ordem ao caos através da força de sua vontade, mas não conseguiu tornar essa ordem autossustentável. Ele era a pedra angular do arco. Se ele fosse removido, toda a estrutura desmoronaria. Nos últimos anos de seu reinado, enquanto lutava para manter seu império unido contra inimigos internos e externos, uma nova ameaça apareceu no horizonte, uma ameaça que ele não conseguia compreender totalmente, mas que pressentia com um pavor profundo. Eram navios longos e estreitos, com proas esculpidas em forma de cabeças de dragão, deslizando silenciosamente para fora da névoa do norte. O poder absoluto, muitas vezes, exige sacrifícios terríveis, especialmente dos mais próximos. Carlos Magno, para salvar seu império, aprisionou seu próprio filho rebelde em um mosteiro. Diante de uma traição familiar que ameaça tudo o que você construiu, você escolheria o perdão, arriscando mais caos, ou a punição, quebrando os laços de sangue? Responda nos comentários. No final do século VIII, enquanto Carlos Magno consolidava seu império terrestre, uma nova força estava se agitando nos fiordes gelados da Escandinávia. Eram povos que a Europa civilizada mal conhecia: noruegueses, dinamarqueses, suecos. Eram agricultores, comerciantes e, acima de tudo, construtores de navios e marinheiros de uma habilidade incomparável. Por razões que ainda são debatidas, superpopulação, mudanças climáticas, conflitos internos, eles começaram a olhar para o exterior, não apenas para comerciar, mas para invadir. Em seus dracares, navios longos e velozes, capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos, eles possuíam a arma perfeita para a guerra de ataque e fuga. A era viking estava prestes a começar, e o Império de Carlos seria seu primeiro grande alvo. O primeiro ataque registrado, um presságio do que estava por vir, ocorreu em 793, quando invasores nórdicos saquearam o rico e indefeso mosteiro de Lindisfarne, na costa da Nortúmbria. O choque ecoou por toda a cristandade. O erudito Alcuino, da corte de Carlos, escreveu uma carta de lamento. Nunca antes tal terror apareceu na Grã-Bretanha como o que sofremos agora de uma raça pagã. Os pagãos derramaram o sangue de santos ao redor do altar e pisotearam os corpos de santos no templo de Deus, como esterco nas ruas. Logo, o terror chegou às costas do próprio Império Franco. Em 799, dracares atacaram a Aquitânia. No ano 800, eles foram avistados na Frísia. Carlos, já um homem idoso, mas ainda com sua mente estratégica afiada, reconheceu a natureza única desta nova ameaça. Seu império era uma potência terrestre. Sua força estava em seus exércitos pesados de cavalaria e infantaria. Ele estava enfrentando um inimigo anfíbio que podia atacar em qualquer lugar ao longo de sua vasta linha costeira e desaparecer antes que uma resposta pudesse ser organizada. Eram fantasmas que surgiam do mar, matavam, saqueavam e depois se desvaneciam na névoa. O cronista Eginhardo relata uma história comovente. Um dia, enquanto estava em uma cidade na Gália Narbonense, Carlos viu os navios vikings à distância. Enquanto seus nobres os admiravam, ele teria ficado junto à janela por um longo tempo, o rosto banhado em lágrimas. Ele não os temia, explicou, mas chorava
porque sabia que, após sua morte, eles trariam grande sofrimento a seus descendentes e a seu reino. Ele não ficou paralisado pelo medo. O velho imperador agiu. Ele viajou por toda a costa norte de seu império, da foz do Reno a Rouen. Ele ordenou a construção de uma frota, a criação de estaleiros navais e a fortificação de portos e fozes de rios. Ele estabeleceu um sistema de vigias costeiras para dar o alerta precoce da aproximação dos navios inimigos. Foi um esforço defensivo monumental, a primeira tentativa de criar uma marinha europeia organizada desde os tempos romanos. Por um tempo funcionou. Em 810, uma grande frota dinamarquesa, sob o comando do rei Godofredo, atacou a Frísia, mas a defesa organizada de Carlos e, talvez, o assassinato oportuno de Godofredo por um de seus próprios homens impediu uma invasão em grande escala. Mas a ameaça não desapareceu. Os ataques vikings eram como a picada de 1000 agulhas. Eles não buscavam uma batalha decisiva que o exército de Carlos teria vencido facilmente. Eles buscavam alvos fáceis e ricos, mosteiros costeiros repletos de ouro e prata, cidades comerciais desprotegidas. Eles eram o caos primordial, atacando as bordas da ordem que Carlos havia trabalhado tanto para construir. A pesada máquina imperial carolíngia era simplesmente lenta demais, pesada demais, para lidar com a velocidade e a fluidez dos vikings. Era o confronto de duas filosofias de guerra, duas maneiras de ver o mundo. A ordem contra a anarquia, o Império Continental contra os dragões do mar. Para Carlos, esses ataques pagãos eram mais do que um problema militar. Eram um sinal do desagrado de Deus. Em seus últimos anos, ele se tornou cada vez mais devoto, vendo presságios de desgraça em eclipses e cometas. Ele via os vikings como um castigo divino por seus próprios pecados e pelos pecados de seu povo. A ameaça externa parecia espelhar a decadência interna que ele temia. Ele podia construir frotas e fortalezas, mas como poderia lutar contra a ira de Deus? Ele estava envelhecendo, e a energia que lhe permitira estar em toda parte ao mesmo tempo estava começando a diminuir. Os ataques vikings expuseram a vulnerabilidade do Império de Carlos. Sua força era também sua fraqueza. Ao unificar um vasto território, ele havia criado um alvo imenso e tentador. Seus sucessores herdariam não apenas um império, mas também seus inimigos. A Tempestade do Norte estava apenas começando a se formar. As incursões que Carlos enfrentou foram apenas as primeiras gotas de chuva. Nas décadas seguintes, elas se transformariam em um dilúvio que inundaria não apenas a França, mas também a Inglaterra, a Irlanda e até mesmo o Mediterrâneo. O velho imperador, de pé na costa, chorando pelo futuro que previa, sabia que o mundo que ele havia construído sobre a rocha da ordem estava prestes a ser testado pelas marés do caos. O inverno de sua vida estava chegando, e com ele, o inverno de seu império. O homem que havia redefinido as fronteiras da Europa estava agora confrontando seus próprios limites. Os últimos anos da vida de Carlos Magno foram um crepúsculo melancólico, uma luta contra o tempo, a doença e a inevitabilidade da mortalidade. O corpo que havia suportado décadas de campanhas militares, que parecia imune ao cansaço, começou a ceder. Gota, febres e uma claudicação crescente o atormentavam. A energia vulcânica que havia movido exércitos e remodelado um continente estava se esgotando. Ele passou mais tempo em sua amada Aachen, caçando, nadando em suas fontes termais e contemplando o futuro de sua criação monumental. E o futuro parecia cada vez mais incerto. A morte, que ele havia distribuído tão generosamente em campos de batalha
por toda a Europa, começou a visitar sua própria família. A tragédia o atingiu com uma rapidez devastadora. No ano 810, sua filha mais velha, Rotrude, morreu. Pouco depois, seu filho Pepino, rei da Itália, o guerreiro que havia subjugado os ávaros, sucumbiu a uma doença. Um ano depois, em 811, a morte levou seu filho mais velho e herdeiro, designado Carlos, o Jovem, um homem que, segundo todos os relatos, havia herdado a habilidade militar e a presença de seu pai. Em pouco mais de um ano, o imperador perdeu 2 de seus 3 filhos herdeiros. A dor pessoal foi imensa, mas a crise política foi ainda maior. Todo o seu plano cuidadoso para a sucessão, a Divisio Regnorum de 806, que dividia o império entre seus 3 filhos para evitar a guerra civil, estava em ruínas. De seus filhos legítimos, apenas um restava, Luís. Conhecido como Luís, o Piedoso, ele era um homem de caráter muito diferente de seu pai. Enquanto Carlos era um pragmático implacável, um guerreiro e um estadista, Luís era um homem profundamente religioso, mais adequado para um mosteiro do que para um trono imperial. Ele era escrupuloso, muitas vezes indeciso, e carecia da presença avassaladora e da autoridade natural de seu pai. Carlos amava seu filho, mas não podia deixar de ter dúvidas sobre sua capacidade de manter unido um império forjado em fogo e governado por uma mão de ferro. O destino de sua obra de vida agora repousava sobre os ombros de seu herdeiro menos provável. Em 813, sentindo que seu fim estava próximo, Carlos convocou uma grande assembleia em Aachen, em um ato final, e desesperado, para garantir uma transição pacífica, ele fez algo sem precedentes. Ele mesmo coroou Luís como co-imperador. Desta vez, não houve papa, nem surpresa. Foi um ato secular, uma transferência de poder de pai para filho. Ao colocar a coroa na cabeça de Luís com as próprias mãos, Carlos estava enviando uma mensagem clara. O poder imperial vinha dele, do imperador, e não era um presente da igreja. Foi sua última manobra política, uma tentativa de desfazer a ambiguidade daquela manhã de Natal em Roma, 13 anos antes. Ele deu a Luís conselhos sobre como governar, como tratar a nobreza, como defender a igreja. Foi a despedida de um patriarca, a passagem da tocha de um gigante para um homem de estatura normal. Após a coroação, ele passou seus últimos meses em Aachen. Ele se dedicou a corrigir textos sagrados, a doar sua vasta riqueza para a igreja e os pobres, e a preparar sua alma para encontrar o único mestre que ele já reconheceu. No início de janeiro de 814, após um banho em suas fontes termais, ele foi acometido por uma febre alta. A pleurísia se instalou. Ele se recusou a comer e definhou rapidamente. Em 28 de janeiro de 814, o homem que havia governado os francos por 46 anos e se autodenominado imperador por 13, morreu. Carlos Magno, o martelo dos saxões, o conquistador da Itália, o patrono do saber e o pai da Europa, estava morto. Seu corpo foi preparado e enterrado com grande cerimônia em sua própria capela, em Aachen. Ele foi sepultado sentado em um trono, vestido com suas vestes imperiais, uma espada em seu colo e uma Bíblia em suas mãos. Mesmo na morte, ele era a imagem do poder imperial e da fé cristã. Mas o silêncio em seu túmulo contrastava com a tempestade que estava prestes a se abater sobre seu império. Ele havia tentado dividir o indivisível, garantir o futuro, através de testamentos e coroações, mas sabia, em seu coração de guerreiro, que os impérios não são governados por pergaminhos. Eles são governados por homens fortes. A questão que pairava sobre seu túmulo era: Luís era forte o suficiente? O mundo que Carlos havia mantido unido por pura força de vontade
estava prestes a descobrir. O leão estava morto e os chacais já estavam circulando. A morte de Carlos Magno não causou o colapso imediato de seu império. O prestígio de seu nome e a estrutura que ele construiu o mantiveram unido por um tempo sob seu filho, Luís, o Piedoso. Mas a cola que unia o império, a personalidade avassaladora de um único homem, havia desaparecido. Luís, com sua piedade e indecisão, não era seu pai. Ele era um reformador sincero, mas suas tentativas de purificar a corte e a igreja alienaram nobres poderosos. E o mais fatal de tudo, ele repetiu o erro franco de dividir o reino entre seus próprios filhos. A geração seguinte de carolíngios não compartilhava nem mesmo uma fração da visão de seu avô. Eles viam o império não como um legado sagrado, mas como uma herança a ser disputada. A guerra civil, o pesadelo que Carlos havia trabalhado tanto para evitar, tornou-se inevitável. A década de 830 foi uma década de guerra civil brutal, com os filhos de Luís, Lotário, Pepino e Luís, o Germânico, se rebelando repetidamente contra seu pai e lutando entre si. O império se tornou um campo de batalha para as ambições de príncipes mesquinhos. A unidade que Carlos havia imposto pela espada foi quebrada pelas espadas de seus próprios netos. Quando Luís, o Piedoso, morreu em 840, a luta explodiu em uma guerra total. Em 843, exaustos pela guerra, os três irmãos sobreviventes, Lotário, Luís, o Germânico, e o filho mais novo de um segundo casamento, Carlos, o Calvo, se encontraram na cidade de Verdun para dividir sua herança. O Tratado de Verdun não foi uma negociação de paz, foi a certidão de óbito oficial do Império Carolíngio. O império foi dividido em 3 partes. Carlos, o Calvo, recebeu a França Ocidental, que se tornaria o núcleo do futuro reino da França. Luís, o Germânico, recebeu a França Oriental, a base para a futura Alemanha. Lotário, o mais velho, recebeu o título imperial, agora quase sem sentido, e uma faixa de território intermediária e estranha, a Lotaríngia, que se estendia da Itália aos Países Baixos, um reino sem coesão geográfica ou cultural que seria disputado pela França e pela Alemanha pelos próximos 1000 anos. O grande império de Carlos Magno, forjado em meio século de guerra, foi desmembrado em menos de 30 anos após sua morte. Os fantasmas do império agora vagavam por um continente novamente dividido. Mas foi um fracasso total? A nível dinástico, sim. O sonho de uma dinastia carolíngia, governando um império romano restaurado, morreu com seus netos. As fronteiras traçadas em Verdun se tornaram as linhas de falha das futuras guerras europeias. O caos que Carlos havia contido retornou com força total. Os vikings intensificaram seus ataques, navegando pelos rios e saqueando cidades no coração do antigo império. Os sarracenos atacaram pelo sul, os magiares invadiram pelo leste. A Europa mergulhou em uma nova idade das trevas, a era do feudalismo, onde o poder se fragmentou em centenas de feudos locais. A grande ordem imperial deu lugar à anarquia fortificada. No entanto, algo fundamental havia mudado. Carlos Magno falhou em criar um império duradouro, mas teve sucesso em criar uma ideia duradoura, a ideia da Europa. Antes dele havia francos, lombardos, godos. Depois dele, apesar da desunião política, havia a noção de uma cristandade, uma civilização comum unida por uma fé compartilhada, uma herança latina e a memória de uma unidade perdida. O Sacro Império Romano, fundado por Otto, o Grande, um século depois, foi uma tentativa explícita de reviver o Império de Carlos. As cruzadas, as grandes ordens monásticas, as universidades medievais, tudo isso floresceu sobre o alicerce cultural
que ele havia construído. Ele falhou em criar uma dinastia eterna, mas teve sucesso em criar um sonho eterno. Seu legado é, portanto, profundamente paradoxal. Ele foi um guerreiro brutal que massacrou milhares em nome da paz. Foi um déspota que impôs a ordem pela força, mas patrocinou um renascimento do saber. Seu império se desintegrou, mas de suas ruínas nasceram as nações que viriam a definir a Europa moderna, França, Alemanha e Itália. Ele tentou reverter o curso da história, ressuscitar um fantasma romano e falhou. Mas, em seu fracasso glorioso, ele lançou as bases para um novo mundo. Seu fantasma ainda assombra os corredores do poder europeu, um lembrete constante do sonho e do pesadelo de um continente unido pela força de um único homem. Ele não criou a Europa que conhecemos hoje, mas criou a possibilidade de que tal coisa pudesse existir. Carlos Magno construiu seu império sobre sangue e ferro, mas sonhava com ordem e iluminação. Suas ações deram origem à Europa moderna, mas seus métodos foram cruéis. Hoje, olhando para trás, o que você o considera ser mais, um tirano implacável que uniu povos pela força, ou um construtor visionário que lançou as bases de nossa civilização? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é crucial para decifrar a história.